Essa mulher que Deus escolhe para estar profetizando neste belo dia, nesta bela passagem. Mas antes de eu falar para você desta mulher, eu quero dizer para você como se desenrola o fecho, como se desenrola essa história aqui, para você entender aonde Deus quer te levar. E quando eu olho a palavra de Deus Todo-Poderoso, quando eu olho a Bíblia Sagrada me mostrando, eu vejo que Hilda, essa mulher chamada Hilda, essa profetisa, ela profetiza porque o rei Josias ali convida a profetizar. Mas para mim entender quem é que está profetizando e por que ele está profetizando, eu começo a ver, meus irmãos, uma coisa interessante. Quem é Josias? De onde Josias apareceu na Bíblia? Eu vejo que Josias, meus irmãos, ele é neto de um homem chamado Josafá. Ele é filho de um homem chamado Amon. E logo eu tenho que trazer para você uma reflexão de quem é este homem chamado Manassés, que é o seu avô, e de quem é este homem chamado Amon, pela qual é seu pai. Manassés, meus irmãos, nós lemos no livro de Crônicas, nós podemos ver que muitas das vezes, em várias pregações de pessoas, falando daquele rei chamado Manassés, que ele reina em Israel por 50 anos. Ele reina em Israel por meio século, e a Bíblia faz questão de dizer que este homem chamado Manassés, ele faz tudo que é mal diante dos olhos do Senhor. Então Deus traz uma maldição sobre o seu reinado, e ele é preso em cativeiro. Eu quero lembrar para vocês que nos 50 anos que ele reinou, ele queimou incenso a deuses que não eram o Senhor Jeová. Ele teve uma postura totalmente errada quanto aos ensinamentos de Moisés. Ele sacrificou os seus filhos a Balaíns, ele matou, ele roubou, ele fez tantas coisas erradas, mas no final da sua história, ele ali preso em cativeiro, na mão do rei Nabucodonosor, ele se arrepende no seu coração, e Deus lhe concede o perdão, e tira ele de dentro do cativeiro, e traz ele novamente para Jerusalém, e a sua descendência não perde o trono. Então, meus irmãos, quando aquele homem chamado Manassés, ele morre, ele ali deixa o seu filho ali reinando, e o seu filho se chama Amon. Mas Amon, ele não dá ouvido aos ensinamentos do seu pai, e não dando ouvido aos ensinamentos do seu pai, ele começa a reinar com 8 anos de idade, e então, meus irmãos, ele começa a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor, e Deus vem ali, meus irmãos, traz uma maldição sobre Amon, e o servo de Amon vem e mata ali o rei, e quando mata o rei, ele pega ali o filho de Amon para reinar, e o seu filho se chama Josias, e esse homem chamado Josias, ele assume o reinado com 8 anos de idade, mas ele assume com temor, ele assume o trono, ele assume com uma vontade, ele fala assim: eu não quero morrer como meu pai, eu não quero ser assassinado pelos servos como meu pai foi. Então ele toma uma postura diante de Deus, e ele começa a fazer o que é correto aos olhos do Senhor, e ele começa a buscar a Deus, ele começa a fazer o que agrada ao Senhor, e ele começa a restaurar o templo, ele começa a tirar as imagens de escultura, ele começa a tirar tudo aquilo que não provém do Senhor, e Deus vai se agradando, e Deus vai ali gostando daquele homem. Mas chega uma certa ocasião da sua vida que ele olha para dentro de si e fala assim: olha, eu vou restaurar o templo, porque o homem que começa a caminhar com Deus, ele tem desejo, meus irmãos, principalmente dentro do templo, e ele fala assim: eu vou restaurar lá dentro do templo. E quando ele começa a restaurar dentro do templo, os profetas daquela época estão ali trabalhando para o rei Josias, e eles encontram ali um pergaminho, eles encontram um livro, e neste livro, meus irmãos, está escrito a palavra dita por Deus, dada a Moisés. Então ele pega aquele livro, ele chama no pátio, meus irmãos, e manda ler aquele livro, e quando ele lê aquele livro, ele rasga a sua roupa, porque ele entende a palavra de Deus, e ele entende que ele está no pecado. Ah, meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão para você aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que o rei Josias, ele estava na presença do Senhor, ele estava agradando a Deus, mas Deus fez questão de lhe mostrar a palavra que estava dentro do templo. E quando ele viu a palavra de Deus, ele viu que ele estava em pecado, ele viu que ele estava em erro, ele viu que ele precisava, meus irmãos, de se converter. Então ele rasga a sua roupa. Oh, meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão para você aqui, sabe por quê? Porque aquele rei ali, ele caminha com Deus, e Deus lhe mostra a palavra. Mas eu vejo nos dias de hoje homens que caminham com Deus, pastores que pregam a palavra, cantores que cantam, pessoas que abrilhantam muitas das vezes com tantas coisas dentro da igreja, mas não se preocupa em ouvir a palavra, em entender a palavra.
entende que ele estava em falta, ele entende que ele precisava mudar, ele entende que a lei de Deus não era como ele pensava. É por isso que eu falo, meus irmãos, para se pegar a palavra de Deus, não é simplesmente chegar aqui, meus irmãos, e falar blá 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 para vocês. Pegar a palavra de Deus, fazer a obra nesta vida, não é simplesmente subir nos púlpitos, expulsar demônio, não é simplesmente jejuar, não é simplesmente orar, mas fazer a obra de Deus, meus irmãos, é entender a palavra de Deus, entender o que Deus quer, entender que Deus quer algo de você. O profeta Josias, ele entendeu, ou melhor dizendo, o rei Josias, ele entendeu, e quando ele vê ali a palavra do Senhor, ele rasga a sua veste, porque ele entende que ele estava adorando a Deus, mas tinha muitas coisas que ele precisava mudar. Ah, meus irmãos, nos púlpitos desta nação, nós encontramos com tantas pessoas, eles seguem a Deus, eles buscam o nome do Senhor, eles fazem tudo para Deus, mas eles não sabem da palavra. Sabe por que eles não sabem da palavra? Porque eles fazem tudo errado daquilo que eles pregam dentro da igreja. Mas Deus está mudando o coração, Deus está transformando vidas e almas nessa noite. O meu Deus, ele quer que você ore, o meu Deus, ele quer que você jejua, o meu Deus quer que você expulsa demônio, o meu Deus quer que você visite, o meu Deus quer que você cante, mas muito mais do que isso, o meu Deus quer que você entenda a palavra de Deus, entenda o que Deus quer, meu irmão, entenda nesta noite que Deus está trazendo uma reflexão para você entender e ler a palavra do Senhor. Quem acredita, glorifica mais uma vez, glorifica mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ele lê ali, ele rasga a sua veste. Ele lê o livro, meus irmãos, ele manda ler o livro. Ele começa a restaurar o templo e ele manda ler o livro. Ou seja, ele começa a restaurar o templo e ele se dispõe a estudar, ele se dispõe a entender o que Deus quer, ele se dispõe a entender o que Deus está requerendo da vida dele. Por isso ele reconhece o seu erro. Eu quero dizer para homens que estão aqui nesta noite, eu quero dizer para os cantores que estão aqui nesta noite, para os levitas, para os pastores, para cada alma, cada vida que está aqui nesta noite, Deus está querendo que você leia o livro dele, Deus está querendo que você entenda, porque nesse mundo, meus irmãos, nós temos visto pessoas que eles sobem em cima do púlpito e eles pregam todo dia, meus irmãos, mas eles não pregam uma palavra. Aqui, meus irmãos, de explicação, eles querem que você mude, mas ele não explica dentro da Bíblia. Eles querem que você se transforme, mas ele não explica dentro da Bíblia o que Deus quer. Sabe por quê? Porque eles não leem o livro sagrado. Sabe por quê? Porque eles não leem a palavra de Deus. Mas o profeta Josias, ele lê a palavra de Deus, e por isso Deus tem misericórdia dele. Deus já tem misericórdia daqueles que buscam, a escritura sagrada. E como aquele homem chamado Josias, ele lê a palavra de Deus, ele enxerga que ele está em falta. Então ele fala assim: olha, eu tenho que encontrar com o nome de Deus, eu tenho que encontrar com alguém que possa profetizar para mim, eu tenho que encontrar com alguém que possa falar algo de Deus para mim. Aí, meus irmãos, nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, ele manda os seus servos descer, meus irmãos, lá nas partes baixas e procurar uma profeta. E a profeta que eles procuram é a profeta chamada Hulda. Ah, meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão aqui na sua vida nesta noite, porque quando o rei precisou de ali ouvir uma palavra de Deus, ele não foi ali, meus irmãos, naqueles profetas que profetizavam naquela época, como Obadias, porque Obadias tem até livro de Obadias. Ele não foi ao profeta Zacarias, porque tem até livro sagrado do profeta Zacarias, mas eles estavam dentro do templo, e quando ele queria ouvir uma palavra, ele foi lá nas partes baixas, meus irmãos. Sabe por que ele foi lá nas partes baixas? É porque tem época, meus irmãos, que Deus, ele não quer usar mais grandões. Tem época, meus irmãos, que ele não quer usar quem está lá em cima. Tem época, meus irmãos, que Deus não quer usar quem está dentro do palácio. Tem época, meus irmãos, que Deus manda a pessoa ouvir uma palavra, mas de uma profeta que está lá nas partes baixas, está lá onde ninguém vê, aonde ninguém quer, mas é lá que está a palavra de Deus.
ela não estava dentro do palácio, ela não estava ali, meus irmãos. E as pessoas podem perguntar: mas ó Josias, você quer que profetize uma mulher? Quem é esta mulher? Esta mulher não faz parte da amizade do rei, ó Josias. Esta mulher não faz parte dos profetas que estão profetizando aqui. Por que você quer que vá até essa mulher chamada Hilda? Quem sabe o rei até fala assim: olha, eu quero que fale com essa profeta Hilda por uma simples razão, porque Deus está colocando no meu coração para procurar essa mulher. Eu quero trazer uma reflexão aqui na sua vida, meu irmão. Quando você quer ouvir a palavra de Deus, Deus levanta grande, mas Deus levanta pequeno também. Deus levanta quem está lá em cima, mas Deus levanta quem está lá embaixo. Esta mulher, meus irmãos, ela habitava nas partes baixas. Meus irmãos, ela não habitava dentro do palácio. Ela não era maioral, ela não era líder de igreja, ela não era presbítero, ela não era, meus irmãos, ali, quem sabe, líder de um grande ministério. Ela não era pastora ou pregadora de um Camboriú. Ela não era cantora badalada, meus irmãos, mas era alguém que ninguém conhecia, era alguém que ninguém dava nada por ela, era alguém que as pessoas passavam e olhavam assim: olha, essa daí não profetiza, essa daí Deus não está com ela, essa daí ela está quase morrendo, essa pessoa aí Deus não fala mais na boca dela, essa pessoa aí eu vou passar perto dela, eu não vou nem dar paz do Senhor, eu não vou convidar ela para pregar nos grandes eventos que eu faço na minha igreja, eu não vou convidar essa pessoa para ir nas visitas comigo. Mas, meus irmãos, quando Deus tem uma profecia para dar para um rei que é justo, meus irmãos, ele não vai nos grandes, mas ele vai no pequeno, ele vai em você hoje. Você é pequeno, Deus está te chamando. Eu começo olhando para essa mulher chamada Hilda, eu começo a ver que ela se identifica comigo e se identifica com você. Você é humilhado em tantos lugares, você é humilhado dentro da sua casa, você é humilhado, quem sabe, na igreja que você congrega, quem sabe não deixa você cantar, quem sabe não deixa você pregar, quem sabe te persegue, quem sabe faz tantas coisas para te prejudicar. Meu irmão, fique na posição, porque a palavra de Deus está com você. Mas cedo ou mais tarde eles vão ter que vir a você, para você profetizar na vida deles. Deus está te usando para profetizar nesta noite. Glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluias. A profeta Hilda, ela veio ali, o profeta Josias, o rei Josias veio até ela, e ela profetiza ali para aquele grande rei. E ela fala assim pro rei: ó, eu quero dizer para o rei que os nossos pais, eles pecaram, eles erraram, e assim manda Deus dizer que este povo vai morrer. Este povo vai agora passar por dificuldade, porque este povo pecou e este povo errou. Mas agora, para o rei Josias, que ele é correto, que ele observa a Bíblia, que ele restaura o templo, que ele dá honra para os profetas pequenos, que ele dá honra para quem não é nada, que ele dá honra para quem está precisando crescer, ele dá honra para aquelas pessoas que estão ali no anonimato. Mas o rei Josias manda chamar e coloca ele no auge, coloca ele para profetizar para todas as nações. Este sim, este rei Josias observa a palavra do Senhor e ele não vai morrer, mas Deus está tendo misericórdia. Deus está tendo misericórdia, meus irmãos, não é dos grandões desta noite. Deus está tendo misericórdia, meus irmãos, é para quem obedece a palavra. Dá honra para o grande, mas dá honra para o pequeno. Dá honra para quem tem muito, mas dá honra para quem não tem nada. E nesta noite você está aqui, meus irmãos, porque Deus trouxe você aqui para você ouvir uma palavra, para Deus te tirar do anonimato. Você que ainda não cantou, você que ainda não conseguiu ir gravar um CD, você que ainda não conseguiu fazer coisas grandes para o Senhor, pode ter certeza, Deus está mandando um rei vir até você para te colocar coisas grandes, para te colocar coisas tremendas, para te abençoar, para te engrandecer no nome dele. Quem acredita, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta mulher chamada Hilda, ela não habitava no palácio. Esta mulher chamada Hilda, meus irmãos, ela não habitava ali, meus irmãos, nas casas dos maiorais. Mas a Bíblia diz que ela era esposa de um homem que ele cuidava da roupa do rei, meus irmãos. Quem é ele? É um homem que cuida da roupa. Eu não conheço, só cuida da roupa, meus irmãos. É isso que eu quero dizer,
que você, meu irmão, você é pequeno, você é pessoa, meus irmãos, que ninguém te conhece, você é pessoa que ninguém, muitas das vezes, faz algo por você, você é pessoa que então muitas pessoas te desprezam, as pessoas olham para você, muitas das vezes com indiferença, meus irmãos, mas eu quero falar para você, meu irmão, eu vou ter que falar isso aqui, sabe por quê? Porque tem muitos pastores que eles estão na igreja, e porque talvez ele tenha um dom de revelação, talvez ele tenha um dom de profecia, talvez ele tenha autoridade para expulsar demônio, talvez ele fale um blá dentro da palavra do Senhor, ele acha, meus irmãos, que talvez Deus deu um ministério para ele acha que ele é o melhor, ele acha que é o bom, mas eu quero dizer para você, pobre dessas pessoas, sabe por quê, meus irmãos, que o palácio ele continua de pé, não é por causa dos grandes dentro do palácio, mas é por causa dos pequenos, dos que habitam nas partes de baixo. Sabe por quê? Sabe quem batalha para o rei? É os soldados da parte baixa. Sabe quem, meus irmãos, mantém a igreja, meus irmãos? Não são os bons bambãs que pregam nesse culto, mas são os pequeninos que são fiéis nos dízimos, são fiéis na sua oferta, são os pequeninos que oram todos os dias para abençoar a vida do pastor. Eu seria hipócrita, meu irmão, se eu chegasse aqui e falasse que um trabalho como esse, que eu é que sou bom, nada disso. Sabe quem é bom aqui, meus irmãos? São os pequeninos que habitam nas partes baixas, meus irmãos, que estão mantendo esse trabalho na oração, no jejum. Deus usa ele, Deus abençoa a vida dele, meus irmãos. Deus não tem encontro com o grandão, mas Deus está querendo abençoar os pequeninos dessa noite, abençoar aqueles que são pequeninos. Glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos, eu tenho o prazer de pregar o Evangelho, eu tenho o prazer de fazer a obra do Senhor. Eu fiz um compromisso com Deus há mais de 8 anos atrás de pregar a palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês, quantas das vezes nós nos sentimos só, quantas das vezes nós sentimos, meus irmãos, que nós temos pouca força, quantas das vezes nós sentimos abandonado, ali nas partes baixas, não aparece um profeta, meus irmãos, para vir abençoar a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, o profeta pode até não aparecer, o profeta pode até não vir até você, mas Deus, todo momento, Ele está olhando para você dizendo assim: olha, pode até a sua mãe te abandonar, mas contudo eu não te abandonarei. Deus nunca vai abandonar uma pessoa que quer fazer a obra, uma pessoa que quer buscar a Deus. Quem crê, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. Nesta noite eu quero falar para cada vida que está aqui nesta noite. Deus trouxe aqui você nesta noite para você ouvir a voz do Senhor. E a voz de Deus está resolvida primeiro, meus irmãos, é que você deve ler o livro sagrado. Porque profeta, pastores, meus irmãos, para mim, meus irmãos, pastor que não lê a Bíblia, meus irmãos, para mim, meus irmãos, não serve de nada. Para mim, meus irmãos, um cantor que canta, mas ele não lê a Bíblia, meus irmãos, para mim não é de nada. Ou Pedro que faça a obra de Deus, mas não lê a Bíblia, não é de nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que o justo, meus irmãos, ele vive pela fé. Mas a Bíblia diz assim que o justo, meus irmãos, ele erra por não conhecer as Escrituras Sagradas. Se o pastor, se o cantor, se o levita, se ele não lê a Bíblia Sagrada, se ele não estuda para pregar, se ele não estuda para falar do amor de Deus, se ele não entra profundo para ministrar a palavra para alguém, meus irmãos, ela não está qualificada para pregar o Evangelho. Porque o verdadeiro profeta, ele primeiro, meus irmãos, ele vive aquilo que prega. Segundo, meus irmãos, ele tem convicção naquilo que ele fala. E terceiro, meus irmãos, o profeta verdadeiro, meus irmãos, ele conhece aquilo que ele prega, meus irmãos. E para você fazer a obra de Deus, para você ser abençoado, você tem que conhecer a Deus. Quem está conhecendo a Deus nesta noite, dá um grito de glória e glorifica o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou no Evangelho há 8 anos, eu já vi muitas coisas acontecendo. Eu já vi marido largando esposa, eu já vi esposa largando marido. Eu já vi amigos deixando amigo. Eu já vi pessoas que caminhavam bem na fé e abandonando um para um lado e outro para o outro. Eu já vi, meus irmãos, pessoas que são cristãos brigando entre si, até mesmo de dar socos e pontapés. Eu já vi tanta coisa no Evangelho, meus irmãos, mas resumindo, sabe por quê, meus irmãos? Porque fica preso, meus irmãos, em poder, fica preso em oração no monte, fica preso em jejum, meus irmãos,
fácil. O diabo engana fácil. Sabe por que engana fácil? Porque Jesus, meus irmãos, ele venceu o diabo em três, meus irmãos, em três momentos da vida. E num dos momentos foi dentro da palavra. O diabo usou a palavra e ele teve argumentos contra o diabo para dizer que não, Satanás, eu conheço a palavra, eu conheço o Deus que eu sirvo, porque eu estudo, eu leio, eu entendo. Vai-te, Satanás, por aqui você não pode ter vitória. O nome de Deus, ele conhece a palavra, ele conhece a palavra. Glorifica o nome de Jesus nessa noite, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E segundo, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que a profeta Rio, ela profetizou numa época em que tinha Obadias lá dentro de Israel. Ela profetizou numa época, meus irmãos, que tinha Jeremias dentro de Israel. Ela profetizou numa época, meus irmãos, que tinha, sabe quem? Profeta Zacarias. Quem, meus irmãos, não pregou sobre Zacarias? Ah, meus irmãos, são profetas grandes, mas Deus olha para os grandãos e fala assim: não, os grandãos estão muito exaltados, os grandãos acham que são bam. Eu vou pegar hoje o pequenino, eu vou abençoar o pequenino. É por isso que Deus trouxe aqui você nesta noite, porque Deus quer abençoar o pequenino. Deus está abençoando você. Pode crer, pode acreditar. Não é palavra de pastor, não é palavra de um pregador eloquente, meus irmãos, mas é palavra do Deus vivo. Deus vai te usar, meus irmãos. Não é nessa terra aí, meus irmãos, para não fazer a diferença, mas Deus vai te usar. É para você ser profeta, é para você ser por cabeça e não por cauda. É para você ser, meus irmãos, nem que seja cabeça de sardinha, mas não ser rabo de baleia, porque Deus está te colocando na frente. Deus está te dando ministério nesta noite, está dando autoridade, está dando poder do Espírito Santo. E quem acredita nisso glorifica mais uma vez. Glorifica o nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês aqui, finalizar esta palavra. Eu quero dizer, meus irmãos, que a palavra que Deus colocou no meu coração aqui é uma palavra que enxerga a realidade dos nossos dias. É uma palavra que nos traz reflexão